Olá pessoal, hoje vocês verão em língua portuguesa sobre sinais de pontuação que são muito essenciais para realizarmos pausas, marcar falas de personagens e encontrar a entonação certa durante a leitura de um texto, que é proposto na atividade número 14 do Caderno Trilhas da Aprendizagem. Então vamos para a videoaula de hoje. Muito bem, meus queridos estudantes, veremos hoje em língua portuguesa sobre sinais de pontuação. Quero que vocês fiquem atentos aos seguintes objetivos: reconhecer a função dos sinais de pontuação presentes em um texto, utilizar os pontos adequados de acordo com o sentido solicitado em um texto. É importante a gente saber sobre os sinais de pontuação, porque eles nos ajudam a nos indicar as pausas certas, onde podemos colocar num texto, ajuda-nos a pontuar diálogos e também facilita a nossa entonação na hora de lermos e facilitamos a nossa compreensão. Vamos ver alguns sinais de pontuação presentes nesta aula, que é ponto final, ponto de interrogação, ponto de exclamação, vírgula, dois pontos, travessão, aspas e reticências, que cada um tem a sua função. O ponto final indica uma pausa máxima, é sempre empregado no final de uma frase, de uma ideia e de uma sentença. Corria o mês de março de 1603. Era, portanto, um ano antes do dia em que se abriu esta história, que foi tirado da obra de José Alencar, um grande autor brasileiro, da literatura brasileira. Repararam que eu diminui um pouco a minha tonicidade? Parecia que eu estava parando algumas ideias. Corria o mês de março de 1603. Era, portanto, um ano antes do dia em que se abriu esta história. Então eu senti a necessidade de colocar um ponto final para encerrar a minha ideia. O ponto de interrogação emprega-se em interrogativas para perguntas. Os homens de barcos estão armados? Têm armas de fogo? Que foi tirado da obra de Robinson Crusoe, um grande autor de contos de aventura. Vocês repararam que aqui a entonação foi de modo diferente? É como se eu estivesse perguntando sobre as armas nos barcos, né? Robinson Crusoe colocando isso. Então, nessa situação, quando eu quero questionar, eu utilizo o ponto de interrogação. O ponto de exclamação, que é fundamental que vocês vejam isso, usa-se para expressar alguém chamando emoções, ordens ou pedidos. Vamos ver aqui um enxerto do texto de Shakespeare, para vocês entenderem quando que podemos utilizar a exclamação. Stefano! Trínculo gritou, reconhecendo o companheiro. Chega! Vou-me embora já já! Saia do meu quarto! Repararam a entonação? É como se eu estivesse indicando um sentimento, né? Que nem no primeiro exemplo, Stefano! Trínculo gritou. Eu estou referindo a alguém que está me chamando, né? Então, eu utilizo exclamação quando eu quero indicar que eu estou chamando alguém. Chega! Vou-me embora já já! Eu estou indicando que eu estou nervoso, né? Então, estou indicando uma emoção. Então, eu utilizo o ponto de exclamação. Saia do meu quarto! Quer dizer, eu estou dando uma ordem, né, para alguém sair do meu quarto. Então, quando eu estou expressando uma ordem, eu utilizo ponto de exclamação. A vírgula, né? Nós usamos para separar marcadores temporais. Lembrando que marcadores temporais em um texto são aquelas passagens de tempo da história, como era uma vez, havia algum tempo, há muito tempo atrás, são marcadores temporais. Certa manhã, um ratinho saiu do buraco pela primeira vez. Então vocês repararam que esse certa manhã é um marcador temporal, que está indicando um período da história? E aí, quando eu vou escrever uma produção de texto e colocar um marcador temporal, eu sempre utilizo uma vírgula para separar. Que foi
esse enxerto foi tirado do texto O Gatinho, o Galo e o Rato, que é uma fábula. Uma segunda situação é numerar termos, né? Que é onde a gente ouve muito, né? Sua observação foi inconveniente, agressiva, irônica e antipática. Pesado, hein? Então, falei de 4 coisas que eu não gostei da observação de outra pessoa. Então, nós podemos chamar essas 4 coisas, cada coisa um termo, né? Inconveniente é um termo, agressivo é um outro termo, irônica é um termo e antipática é um termo. Então, quando eu quero me referir a mais de um termo num assunto, então eu utilizo uma vírgula para separar cada termo. Os 2 pontos e travessão, né? Que nós utilizamos para introduzir uma fala, no caso os 2 pontos, e o travessão para indicar a fala ou o começo e um diálogo. Peguei um enxerto do conto da Chapeuzinho Vermelho, né, dos irmãos Grimm, que diz assim: Chapeuzinho Vermelho obedeceu e se enfiou debaixo das cobertas. E fui reparando. Ó, vovozinha, que braços longos você tem! São para te abraçar melhor, minha querida menina. Ó, vovozinha, que olhos grandes você tem! São para te enxergar também no escuro, minha netinha. Repararam que há um diálogo marcado aí entre a Chapeuzinho Vermelho e o Lobo Mau? Então, no caso, o autor utilizou o sinal de 2 pontos, né, para introduzir a fala ou o diálogo dos personagens. E aqui nós vemos o diálogo entre os personagens, entre a Chapeuzinho Vermelho e o Lobo Mau. Quando eu quero marcar a fala de um personagem, eu utilizo o travessão. As aspas, né? As aspas, elas servem para marcar a fala ou um diálogo em substituição do travessão. Então, as aspas podemos utilizar também para marcar a fala de alguém. Peguei este enxerto também do jornal do G1, né? Eu fiz a minha primeira guiada em novembro de 2019 e em março tive que parar totalmente, diz a profissional em biologia do Centro de Triagem de Animais Silvestres do IBAMA. Então, no caso, ela deu essa entrevista, né, para o jornal do G1 e o repórter marcou a fala dela. Então, se eu quero marcar a fala de uma pessoa numa notícia, então eu utilizo o sinal de aspas para representar que a pessoa falou. Ou podemos usar as aspas também para indicar o início ou fim de uma citação tirada em textos, né? O que eu copiei de um texto. Dizem as escrituras sagradas: para tudo há um tempo. Há tempo para nascer e tempo para morrer. Que foi tirado esse trecho, né? Nessa referência. Vocês repararam que aonde começou o sinal de aspas fala para tudo há um tempo, há tempo para nascer e tempo para morrer? No caso, Rubem Alves, né, conforme descrito aqui, ele tirou de um texto, no caso do livro de Eclesiastes, que é um livro da Bíblia, né? A referência é o capítulo 3, versículo 1, então é onde ele tirou esse trecho, ele achou interessante e resolveu copiar. Então, quando eu quero copiar um trecho de um texto, eu utilizo o sinal de aspas para indicar a cópia de um trecho de um texto. As reticências, né? Que são esses 3 pontinhos que vocês estão observando na frente. Utilizamos para indicar a suspensão de um pensamento, dúvida, surpresa ou hesitação criadas pelo autor. É aquele momento quando o autor representa que alguém teve uma fala interrompida ou uma parte da história interrompida e tem aquele sinal cri, 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 cri. Não acontece isso, né? Então vamos ver um exemplo de um texto que foi tirado da Rumpelstiltskin, né, que é um conto de fadas alemão. A pobre moça ficou sentada olhando a palha, sem saber o que fazer. Ah, se o anãozinho voltasse, pensou querendo chorar. Repararam que eu tive que dar uma longa pausa quando o pensamento da Rumpelstiltskin sofreu uma interrupção? Então, nessa situação, eu utilizo o sinal de aspas, reticências, aliás, para indicar uma interrupção de pensamento. E uma dica para vocês na atividade do Caderno Trilhas, né? Fiquem atentos aos verbos que são colocados em histórias, né? Quando o narrador quer indicar que alguém vai falar. Pode ser os verbos disse, afirmou, argumentou, outros verbos ou sinônimos que substituem a palavra disse. Essas são as referências, né, que o professor
pesquisou com bastante carinho para ajudá-los na videoaula de hoje, com a atividade do Caderno Trilhas. Espero que vocês tenham gostado, ok? Forte abraço, bons estudos e arrebentem na atividade de língua portuguesa. Forte abraço.